Separou em que parte? Qual é a parte que separou? Só para eu saber. Evitar. Evitar? É impedir a pontuação do adversário, ou seja, evitar. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, estou procurando aqui futsal. É no fixo, tá? Tá bom, acho que é o último mesmo. Só... Futsal. Ah, vou fazer o seguinte com você, Yasmin. Você fez, no caso, o goleiro e o fixo, não foi? Isso. Então, aí eu vou botar aqui para você, você printa, porque tem ala e pivô ainda. Aí eu vou botar para você, aí você printa, tá bom? Pode ser? Ok. Só para não... Porque a galera que já copiou, para não precisar ficar... Pronto. Vou compartilhar. Aí você printa, tá bom? Compartilhar logo. Tô com a câmera ligada. Você não tá me vendo não, Lívia? É porque eu tenho duas contas abertas. Eu tenho uma que só tá meu áudio, tenho a outra que tá meu vídeo. Yasmin, coloquei para você. Galera, essa parte é só para Yasmin terminar o conteúdo dela, tá bom? Nada, Angelina, começamos agora. Ok, professora, obrigada. Nada, meu amor. Aí você printa e a gente inicia o handball, não tem problema não. Tá conseguindo me ver agora, Lívia? Carol Já falou para você printei. ficar... Já? Tão rápido? Beleza. Então, ó, agora nós vamos para o conteúdo de handball. Então, eu vou fechar aqui o futsal. E vamos para o handball. Como a gente não iniciou ainda, vou colocar lá do comecinho. Ah, eu tenho um vídeo que eu vou passar para vocês, antes de vocês copiarem. Peraí. Deixa eu ver só se o vídeo está aqui. Peraí.
Beleza, galera. Ó, eu vou compartilhar com vocês o vídeo primeiro, depois a gente passa o conteúdo. Esse vídeo, ele vai fazer tipo um resumão sobre o que nós precisamos aprender do handball, tá? O handball tem uma história muito engraçada, porque ele é igual o Brasil. Quem descobriu o Brasil? As pessoas falam que foi Pedro Álvares Cabral, né? Porém, os índios já habitavam o Brasil quando o Brasil foi descoberto, não é verdade? Então, no handball aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Por quê, professora? Porque o handball, muitos já conheciam um esporte que era como se fosse o futebol jogado com as mãos, né? Ele já existia e, de repente, um professor de educação física, né, foi até da faculdade, o que ele fez? Ele simplesmente achou bacana esse esporte e colocou uma identificação nele, e mudou as regras, colocou um nome que virou handball. Então, vocês vão conhecer um pouquinho melhor sobre essa história. Vou compartilhar com vocês nesse exato momento. Ao contrário do vôlei e do basquete, o handball não possui inventor ou data de criação. Efetivamente, desde a Grécia Antiga e também na Antiga Roma, se tem notícias de jogos que eram praticados com uma bola, utilizando apenas as mãos. Na Europa, durante a Idade Média, da mesma forma, são encontrados outros jogos que se assemelham ao handball e que serviram para divertir e pôr em forma muitas pessoas que já apreciavam os diversos esportes que faziam uso da bola. Foram criados vários jogos em vários locais do mundo, com objetivos e nomes diferentes, mas que se assemelhavam ao handball jogado hoje. Porém, oficialmente, o jogo foi iniciado por Hirschmann em 1912, na Alemanha, com o nome de Handball. Logo depois, em 1919, outro alemão, Karl Schlenz, reformulou o jogo, rebatizando-o de Handball. O jogo passou a ser competido com um time de 11 jogadores e as regras foram oficializadas pela Federação Alemã de Ginástica. Em 1920, o jogo tornou-se oficial. Em 1936, o esporte jogado na grama foi incluído nos Jogos Olímpicos de Berlim. Porém, aos poucos, foi sendo substituído pelo handball a 7, ou seja, uma variação do jogo que havia sido criada pelos tchecos e que era praticada com 7 jogadores em quadra e não em um gramado. O jogo era chamado pelos tchecos de Hazenar, mas ficou conhecido mundialmente como handball. Em 1972, o jogo foi incluído nos Jogos Olímpicos de Berlim, apenas com a categoria masculina, mas em 1976 a categoria feminina também foi incluída em Montreal, no Canadá. No Brasil, o handball de salão foi oficializado apenas em 1954. Viera para o país por meio de imigrantes alemães logo após a Primeira Guerra Mundial. Como os alemães eram acostumados a jogar a modalidade em campo, foi assim que se popularizou em princípio. Em São Paulo, especificamente, foi o local onde houve melhor aceitação,
chegando-se a oficializar através da Federação Paulista de Handebol, fundada em 1940. Bom, galera, aí foi um resuminho, né? E só que assim, ao certo, ninguém sabe quem começou com isso. Por quê? Porque desde a Grécia Antiga, desde muitos anos, tinham pinturas nas pedras, pinturas nas rochas, com pessoas jogando esse esporte com a bola na mão, né? Então, como assim, é muito antigo, mas todos dizem que Karl Schellens foi o pai do handebol, foi ele quem criou o handebol. Por quê? Como eu falei, né, a mesma história do Brasil, que até a Ana Gabriela falou, foi os índios que inventaram, que criaram o Brasil, que descobriram o Brasil. O handebol foi mais ou menos assim, ele viu que existia um esporte com as mãos, só que ele não sabia a regra, ele não conhecia. Então, o que ele fez? Ele modificou, ele colocou as regras do jeito dele, ele criou, ele recriou, né? E aí ele mesmo batizou como handball. Tinha outros nomes, já passou por torball, já passou por outros nomes, mas ele criou, né, entre aspas, o handball e batizou como handball. E ele, por ser professor até mesmo de faculdade, ele conseguiu divulgar esse esporte e disseminar ele pelo mundo todo, principalmente primeiro na Europa, né, e depois ela foi se disseminando justamente por isso, porque os seus alunos assistiam aulas, gostavam do esporte e iam passando para os seus países, respectivos países. Então, agora vamos começar com a parte teórica, para nós não ficarmos para trás. Então, vamos lá. Surgimento do handball. Origem do handball. Mole, mole, fácil, fácil. O handball é um esporte coletivo que foi criado pelo professor alemão Karl Schellens, no ano de 1919, após ter as regras publicadas pela Federação Alemã de Ginástica. Professora, se o jogo era handball, por que ele foi publicado pela Federação Alemã de Ginástica? Bom, como ele tinha acabado de criar esse esporte, ainda não existia uma federação específica para ele. Por isso, a Federação de Ginástica publicou esse esporte, dizendo que as regras, né, falando um pouco sobre ele, para que ele já começasse a ser conhecido, tá? Então, foi a Federação de Ginástica que publicou. O esporte começou a ser praticado de forma competitiva em países como, por exemplo, Áustria, Suíça e Alemanha, mas isso dentro do seu próprio país, tá bom? Existiam, lá dentro da Áustria, eles começaram a praticar dentro da própria Áustria. Dentro da Suíça, eles começaram a praticar lá dentro do próprio país. Ainda não fizeram esses jogos internacionais, não. Então, a princípio, ele tornou-se conhecido dentro do seu próprio país. Todo mundo começou a praticar de forma... e no início era bem praticado somente pelas mulheres. Na verdade, não. Bem lá no início, só os homens podiam praticar esporte, as mulheres ainda tinham aquele preconceito. Mas quando ele se tornou bem conhecido, as mulheres já estavam mais... digamos assim, mais independentes perante a sociedade, e elas começaram a praticar o esporte do handball. Elas pensaram assim, futebol já é para os meninos, então handball vai ser só das meninas. Mas não foi bem assim, não. Handball, as mulheres começaram a se praticar, mas os homens também praticaram e ganharam, né, um espaço bem rápido, diferente das mulheres em relação ao futebol. Nesta fase inicial, as partidas de handball eram realizadas em campos gramados parecidos com o futebol. Galera, todo mundo fala que o handball é o futebol jogado com as mãos. E não era diferente no surgimento dele, né? No surgimento dele era igual ao futebol de campo, 11 jogadores, 10 na linha e um goleiro. No handball também temos o goleiro, tá? E era assim que era praticado, 11 jogadores sempre. Não tinha o handball de quadra. Só muito tempo depois que foram diminuindo e botaram para 7 jogadores. Nesta fase inicial, as partidas eram realizadas em campos gramados, parecidos com o futebol. Assim como no futebol de campo, cada equipe de handball era composta por 11 jogadores, como eu acabei de falar.
No ano de 1925, galera, foi realizada a primeira partida internacional. Aqui é que entra. Lá em cima eu falei que a Áustria, né, praticava dentro da própria Áustria, a Suíça dentro da própria Suíça. E, e em 1925 foi realizada a primeira partida internacional, ou seja, um país contra outro país, né, que foi entre as equipes da Alemanha e da Áustria. Os austríacos levaram a melhor, vencendo os alemães de 6-3. Hoje em dia, o placar do handball é bem mais extenso do que 6, né? Às vezes dá de 10, 12. Em 29 de outubro de 1917, surgiu uma modificação no aperfeiçoamento do handball pelo professor alemão da Escola Normal de Educação Física de Berlim, Karl Schellings, com a colaboração de dois patrícios, Max e Erich, Max Eiser e Erich Koenig. Por que eles colaboraram? Eles colaboraram para que esse esporte se tornasse um pouco mais competitivo. O Karl Schellings, ele tinha feito as regras, ele tinha feito tudo, mas o Max e o Erich, eles auxiliaram com, por exemplo, os cartões, né, para que ele se tornasse um esporte mais competitivo, mesmo assim com um padrão como eu posso dizer, de que ele pudesse ser, né, competitivo, porque não adianta você fazer um esporte competitivo com violência, então você tinha que fazer um esporte competitivo, mas que todos respeitassem as regras. E o Max e o Eric auxiliaram nisso, trabalharam na formação do handball como esporte competitivo, no sentido de obter uma divulgação maior, né, entre os países. E valeu muito a pena porque todo mundo gostou do esporte, desculpa, e começou a praticar de forma, assim, rápida. Alguma dúvida, galera? Alguma pergunta? Por enquanto, não. Beleza. E o que é mais interessante é que, por exemplo, se vocês criarem um esporte, né? Vocês vão criar um esporte, e aí, pô, você que pensou assim, você pensou, vou criar um esporte parecido com futebol, mas jogado com as mãos, porque eu acho mais fácil. Aí você criou, assim, mas você não colocou nada no papel, mas você começou a... E aí, de repente, uma outra pessoa vai lá e recria o esporte que você criou. É bem complicado. Por isso eu cito o exemplo dos índios que descobriram no Brasil, né, que nós falamos que foi Pedro Álvares Cabral. Mas por quê? Porque o Pedro Álvares Cabral tinha estudo, né? Ele sabia que ele poderia descobrir uma terra e se tornar conhecido. Os índios não. Só que os índios já habitavam aqui, então o Brasil já havia sido descoberto pelos índios. Mais ou menos a história do handball com Carl Schellings. Só que assim, nós sabemos que os primeiros habitantes do Brasil foram os índios. Já no handball, nós não sabemos quem foi a primeira pessoa, né? É igual o queimado. Existem várias versões de quem criou o jogo de queimado, né? Muitos chamam de queimada, mas ao certo. E fora que existem várias variações, regras diferentes, cada um joga de uma forma. Tem volta, não tem volta. Enfim, é mais ou menos assim.
Por isso que hoje em dia existe esse negócio de plágio, né? Todo mundo registra aquilo que cria, que outras pessoas podem pegar da sua ideia, reformular e falar que a ideia foi dele. Isso é bem complicado. E foram, para você ver que desde milhares de anos atrás, séculos, já existia isso. Os espertinhos já roubavam a ideia dos outros. Boa pergunta, Miguel. O que é que acontece? Existem regras que ainda são de antigamente, mas nem todas. Com o passar dos anos, vão se modificando até pela melhoria do esporte. Assim acontece com o futebol, com o vôlei, com o basquete, né? Até mesmo para a melhoria do esporte. Uma delas foi que quando o Carl Schellens criou, eram 11 jogadores no campo gramado. Já mudaram para 7. Né? Por quê? Porque viram que era uma quantidade muito grande e que era um esporte que, bem ou mal, tinha um impacto grande, e aí, né, mudou. Existem outros tipos, por exemplo, a batida de lateral também mudou, tem uma regra que precisa pisar na linha. Então, algumas são de antigamente, outras vão se modificando com o tempo, até mesmo para a melhoria do esporte. Mas todos os esportes são assim. Como, por exemplo, o basquete. O basquete, a cesta de 3,5 m, né, 3,5 m de altura, fica até hoje. É aquela altura até hoje, desde a invenção. Nunca teve uma altura diferente, né? Mas algumas coisas e outras que a gente vai vendo assim, não deu certo isso, dá certo isso, vai melhorando para que o esporte seja melhor praticado, né? Nada.
Que rapidez, Lívia. Parabéns. Obrigada pelo feedback. Vamos me dando feedback assim que vocês forem terminando, por favor. Boa, Isa. Oi, tia. Oi, Daniel. Bom dia. Pode falar? Desculpa pelo atraso, tia, porque ontem faltou luz aqui em casa, aí eu não botei meu celular pra carregar. E voltou umas 1 hora, aí eu já tava quase dormindo, eu esqueci. Te perdoo.
Show de bola. Vou subir mais um pouquinho para a gente terminar, então, essa partezinha aí, pode ser? Esperar Daniel dar uma adiantada nesse primeiro parágrafo, que ele acabou de entrar. Ótimo. Beleza, Pedro? Beleza, Carlos? Show de bola. Tudo bem, não tem problema não. Espero que ele melhore, tá bom? Seu avô, Pedro. Terminei, professora. Ótimo. Daniel, você está mais ou menos aonde para saber se eu posso subir um pouquinho? Para a galera continuar esse finalzinho. Tia, pode passar, tia. Eu pintei, eu posso copiar daqui a pouco. E eu pulo linha. Não, mas primeiro parágrafo você já copiou? Tia, já. Tá me enganando. Que nada, tia. Que nada, tia, que nada é peixe.
Beleza, galera. Aí tá assim, ó. Em 29 de outubro, né, de 1917, surgiu uma modificação no aperfeiçoamento do handball. O professor alemão da Escola Normal de Educação Física, Karl Schellenze, né, com a colaboração de dois patrícios, Max Eise e Eric Koenig, trabalharam na formação do handball como esporte competitivo no sentido de obter uma divulgação maior. Enviou este trabalho, juntamente com as regras especiais do handball de campo, a países como Estados Unidos, Irlanda, Itália, Suíça e França, e alguns outros. Né? Mas o que eles fizeram? Eles enviaram para esses países, não foi assim, em forma de cartinha ou telegrama, não. Eles enviaram através de alguns alunos das escolas ou até outros professores que tinham familiares nesses determinados países, e eles pegaram aqui as regras, enfim, e levaram. Além disso, também, o professor de educação física Karl Schellenze, ele fez inúmeros palestras para poder falar sobre o handball. Vamos copiar mais esse pedacinho aí, por favor. Beleza, Carol. Terminei, pronto. Show de bola. Beleza.
Vamos copiar só mais esse pedacinho, tá bom? Para a gente finalizar o conteúdo de hoje. Acabei, tia. Beleza, então vamos ficar só por esse mesmo, não vamos mais aumentar não. Na semana que vem, o que eu vou tentar fazer com vocês? Um pouquinho de prática, um pouquinho de teórica, tá bom? Mas eu não sei, vamos ver se vai dar para a gente se organizar assim.
Então, por favor, na semana que vem vocês já estejam com uniforme de roupa prática, mas também peguem um caderninho para aula teórica. Combinado assim? Combinado. Ok. Show de bola. E vamos tentar entrar no horário, né, Daniel? Sem deixar o despertador esquecido ali. Sei que a cama é uma delícia na hora que a gente acorda, mas deixa para dormir depois do almoço. Não tem problema não, Carol. Pode terminar, não tô com pressa não. Fica tranquila, tá bom? Ó, galera, quem já finalizou, faltam 2 minutinhos, posso ir liberando. Quem não terminou, fica aqui comigo, tá bom? Já acabei, tia. Tudo, Daniel. Você tá me enganando. Não, só falta uma última parte aqui de baixo, mas eu já acabei. E hoje... Ué, se falta uma parte de baixo, você não acabou nada. Não, eu tô copiando agora aqui. Mas eu já Sei. acabei. Falta só essa... No último parágrafo, a última Beijo, linha. Jade. Saudade de você, hein? Que bom, Daniel. Termina mesmo. Eu te espero, tia Dani te espera. Fica tranquila. Falta zoom aqui. Pronto, tia. Beijos e tchau. Tchau. Tchau, vão com Deus. Nada, tranquilo. Beijo, Ju. Fica com Deus.